Hebreus 3, de 1 a 19, diz assim a palavra do nosso Deus: por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e Cohen Gadol, sumo sacerdote de nossa confissão, Yeshua, Jesus. Verso 2: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, porque maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Hashem, Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mashiach, Cristo, porém, como filho em sua própria casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a esperança que nos foi dada da exultação. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, o Akodesh, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Diga comigo: provocação. Não endureçais os vossos corações como na provocação. Estou no verso 9 agora. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Diga comigo: indignei. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que não aconteça de haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Diga comigo: engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Diga provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram os que de fato saíram do Egito por intermédio de Moisés? Diga Moisés. Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Diga comigo: pecaram. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Diga desobedientes. Vemos, porém, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Diga comigo: incredulidade. Um dos principais objetivos do livro de Hebreus é nos revelar a grandeza do nosso Deus. Então põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, diga: Pai, eu estou agora não diante do presidente do Brasil, do presidente da ONU, do presidente dos Estados Unidos da América. Eu estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então me dê atenção à tua palavra, que eu não fique andando para lá e para cá, que eu não fique conversando com quem está ao meu lado, que eu não tire a atenção dos outros. Eu te peço agora que a minha mente esteja atenta, meu espírito esteja aberto, que a tua palavra me alcance. Ela é viva e eficaz, a tua palavra é poderosa, ela me alcança no lugar e nunca me deixa no mesmo lugar, sempre me leva a um novo nível, a um novo patamar. Que a tua palavra me alcance, faça um upgrade em minha vida, que a tua palavra me promova, me dê uma palavra de destino, que a tua palavra transforme a minha vida, alcance até quem está lá na minha casa, entrando em mim, toque na minha família, livra a minha família da morte, da doença, da maldição, da desgraça. Dá-nos alegria, saúde, prosperidade, porque nós somos seus filhos. Ajuda-me a colocar a tua palavra em prática, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Dê um aplauso para a palavra de Cristo. Não deixe as palmas roubar nunca o louvor da boca. Boca sempre glorifica. O livro de Hebreus tem qual propósito? Revelar a grandeza do Deus que você serve. O Deus que você serve não é o Senhor da encruzilhada.
Ele não é um chefezinho da porta do cemitério. Ele não é um senhor dos montes, ou só dos vales, ou de um território, ou de uma geografia. Ele é Senhor de todo esse universo. O livro de Hebreus diz que Ele é tão grande, que diz que sendo os céus o seu trono e a terra o escabelo de seus pés, o livro de Hebreus diz assim: nem os céus dos céus podem te conter. Então o Deus da Bíblia não é contido, Ele contém. O universo está nele, Ele vai para além do universo. O universo saiu dele e vive por Ele e é sustentado a partir dele. Esse é o teu Deus. Você não tem um Deus de bolso, não é um pedaço de pau que você pendura no pescoço, um quadro que você põe na parede. O teu Deus não precisa que você o defenda. O teu Deus é o Criador do universo, é o Rei dos Reis, é o Hamalechim. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem alguém vivo nesse auditório para se alegrar com Deus como esse? Hamelechim, o Rei dos Reis. Esse é o teu Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Nenhuma doença é maior do que Ele. Nenhum problema é insolúvel para Ele. Não tem uma trama que o diabo faça para você que Ele, o nosso Deus, já não tenha resposta para te tirar da situação. Esse é o Deus que você serve. Então não é para você andar de cabeça baixa. Não é para se trancar no quarto com frio e ficar depressivo. Não é para se enfiar debaixo da cama e dizer: eu sou um desempregado mesmo. Esse país tem mais de 13 milhões de desempregados. Eu nasci é para sofrer. Você vai levantar a sua cabeça e o novo semestre já começou. E você vai conquistar o que Deus tem para você. Porque o Deus de Hebreus é grande. O livro de Hebreus já começa no capítulo 1 dizendo que Ele é maior que os Malar, esses seres transcendentais, esses seres de outra dimensão, esses seres que invadem essa dimensão de vez em quando, se imiscuem na nossa história, mas que não são daqui. Esses seres que o Eterno criou, um dos seres morais, Ele criou dois tipos de seres morais: homens e anjos. Em hebraico, Malar. E esses seres são diversos, são tantos que a Bíblia chama anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, soberanias. Seres que são chamados de tronos, são chamados de soberanias. Uns pequenos, da altura do homem, uns com 3 metros de altura, alguns com forma de relâmpago. Você não sabe definir a sua constituição. Alguns tão poderosos que rapidamente podem acabar com 2 cidades de uma vez, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Alguns tão altos, tão grandes, que Apocalipse diz que pôde colocar um pé no mar e outro na terra. Que altura tinha esse ser? Com 2 asas, com 4 asas, com 6 asas, sem asa nenhuma, com olhos por dentro e por fora, com rostos em todas as direções, que pode olhar para frente, para o lado, para trás, sem ter que virar o pescoço. Seres de outra dimensão, que cada vez que aparecia ao longo da Taná, da Torá, Ketuvim, Brit Hadasha, também o Novo Testamento, os Nevins, os profetas, os escritos, cada vez que apareciam, fazia com que o ser humano caísse aos pés desses seres, como Daniel, ficando trêmulo, e disse: a minha força se foi. Eu caí no chão e não tinha forças para levantar, quando via a semelhança desse ser. Seres que se movem com tecnologia que a gente não conhece aqui na terra, umas rodas estranhas que aparecem no livro de Ezequiel e que giram em todas as direções, que vão para trás e para frente, para cima e para baixo, em velocidade impressionante. Seres de outra dimensão que a gente chama tudo de anjos. Esses seres extraordinários, que tem um monte deles aqui, e foram criados, disse Hebreus capítulo 1 verso 11, que eles foram criados para servir os que hão de herdar a vida eterna. Estão aqui hoje para te servir.
obedecem às ordens de Hashem. Está no Terrilim, no livro dos Salmos. Eles só se movem com a ordem de Hashem. Quando Pedro arrancou a espada para defender Jesus, Jesus falou: guarda esse canivete, menino. Você acha que se eu quisesse eu não oraria ao meu pai e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião para guardar cada um de vocês. Por isso 12 legiões. Porque eu não preciso. Eu sou Yeshua. Aliás, quando foram prender, ele perguntaram: quem é Jesus? Viemos buscar. E ele disse: Ego eimi, eu sou o que sou. Os caras caíam. Jesus teve que se entregar, senão não ia. Você sabia que se Jesus não quisesse, ele estaria vivo até hoje, teria 2.000 anos de idade. Todo mundo ia querer ter ele, não fez. Sabe quem é meu amigo no Instagram? Yeshua. Imagina que legal. Porque Jesus não poderia morrer, porque Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós morremos por causa do pecado. Então ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego na hora que eu quero, e na hora que eu quero eu a tomo de volta. Então quando deu 3 horas da tarde, ele olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele que entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Ele ressuscitou domingo de manhã e está aqui hoje com a gente na reunião. Está bem aqui olhando para vocês e para mim. Porque você não se alegra com Ele? Ele está aqui, Ele falou: quando 2 ou 3 se reunirem na minha presença eu vou estar. Ele é grande. Ele é grande. Gadol Elohai Kiruhi Gadol Elohai Kol Echad Yireh Ki Gadol Elohai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Solta a sua voz, mais forte, você pode cantar melhor. Quão grande, vamos lá. Ajuda a gente, dá um tomzinho, ajuda. Se quiser ficar em pé, você pode ficar. Já tem alguns que ficaram para liberar o diafragma. Solta a tua voz, vai dando glória, fica doido. Paulo disse: se enlouquecemos é para Deus, se guardamos o juízo é para dar satisfação a vós. Mais forte, quão grande, última vez. Pode se assentar. Livro de Hebreus diz que Jesus é maior que os anjos. Livro de Hebreus diz que Jesus é maior que Josué. Livro de Hebreus diz que Jesus é maior que o sumo sacerdote. Livro de Hebreus diz que Jesus é maior que Moisés. Maior que quem? A comparação entre Jesus e Moisés tem um objetivo: mostrar que Jesus é o libertador. Diga libertador. Diga libertador.
Diga com confiança: eu tenho um libertador. Foi muito fraco. Só o pessoal do lado de cá. Diga: eu tenho um libertador. Você tem? Tem demônio fugindo igual barata quando acende a luz. Hoje, quando acabar o culto, se algum demônio vir na mesma calçada que você estiver indo, ele vai atravessar para o outro lado, porque ele sabe que a convicção está em você. Amém, queridos? Agora, por que comparar Jesus com Moisés? Já sabemos, para dizer que temos um libertador. Veja a infância dos dois. Jesus na infância, um governante, quem que eu falei? Chamado Herodes. Qual era o nome dele? Falou o seguinte: vamos matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque alguém disse: nasceu um libertador. Vai nos livrar da opressão de Roma. O mesmo que aconteceu com Moisés, você lembra? Quando ele era bebezinho, o faraó disse assim: vamos matar todas as crianças de quantos anos? 2 anos para baixo, igualzinho. É o mesmo espírito, o mesmo principado de Faraó e de Herodes. Esse mesmo principado se levantou de novo nas nações da terra e está tentando agir no Brasil, para matar as crianças no útero através do aborto. É um espírito. Existe uma rede mundial de pedofilia para destruir a autoimagem da criança, com médicos envolvidos, juízes, gente de alta patente, governantes. E agora a mídia está tentando justificar a pedofilia como uma patologia, uma doença. A frase mais absurda que se usa para essa geração é que o importante é o amor. Pode ter preconceito, cada pessoa sente o que quiser. Se ela sente atração por uma árvore, por uma cadela, por um gato, por um chimpanzé, pela aliar a mulher do elefante, por uma vaca, não tem problema. Sente atração por homem, por mulher, por criança. Deus está levantando um exército no Brasil, de gente que as pessoas vão debochar, vão rir, vão falar, mas no final a vitória será da noiva de Cristo e da família. A família vai vencer. Glória a Deus, tem as crianças tão animadas. Através de todos os paralelos e narrativas, a gente vê a infância de Jesus e a de Moisés. Mateus faz muita questão de mostrar isso. Mateus basicamente está dizendo o seguinte no seu evangelho, porque ele escreve para os judeus. Diferente de Marcos, diferente de Lucas, diferente de Yohanan. Matiahu, que são os dois judeus, Matiahu e Yohanan, Mateus e João. João escreve para as nações, ele vai direto ao assunto. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida é a luz dos homens. Ele vai direto ao assunto. Já Matiahu está escrevendo para judeu que ama genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou... Aquele texto da Bíblia que você não gosta de ler, você sabe? Aquela parte que você passa assim a folha, faz de genealogia, não dá. Aquele monte de nome. Zebulon. Diz que uma mulher falou: vou botar o nome dos meus filhos, tudo nome bíblico. Vou ter 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então o que Mateus está dizendo basicamente é isso, ó, olha aqui para mim. O novo libertador nasceu. O novo êxodo está chegando. A nova Torá está aqui. Como é que eu sei disso? Porque o ensino do libertador, aí estamos no nosso segundo tópico, é igualzinho do ensino do libertador que fez sombra, de Moisés. Moisés tem 5 livros, chamado Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É chamada a lei de Moisés. Você já ouviu essa frase na Bíblia? São esses 5 livros juntos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mateus tem 5 blocos. Quem sabia disso? Quem não sabia disso? Quem não levantou a mão porque nem sabia? Eu não sei se eu sabia, não sei. Então, vamos de novo. Quem sabia disso? Quem não sabia disso? Quem? Não vou perguntar mais não, vou perder tempo. Tem 5 blocos. E os blocos fecham com esta frase, olha: quando Jesus acabou. Outras traduções dizem: quando Jesus concluiu. Outra tradução diz: quando Jesus terminou. E a gente não vê isso porque o livro é um inteiriço, com capítulos que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou. Então a gente não percebe. Mas tem 5 blocos, como se fosse Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, uma nova Torá. E assim como Moisés subiu a um monte para receber a Torá, Jesus também sobe a um monte. Mateus capítulo 5 diz que Jesus subiu a um monte e pregou o sermão da montanha. Aí termina no capítulo 7, vem a primeira vez que a frase aparece, verso 28, que diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. De manhã eu pedia para as pessoas lerem, vocês mesmos lerem. Foi mais agradável, mais informal, que eu podia pedir para ler, que não vai dar. Vai ter que levar um microfone aí, vai mexer no auditório, a gente não tem tempo. Concluindo Jesus esse discurso, 7, versículo 28. Essa expressão se repete em Mateus 11:1. Essa expressão se repete em Mateus 13:53. Essa expressão se repete em Mateus 19. E essa expressão se repete finalmente em Mateus 26, verso 1. Mateus tem 28 capítulos. Veja o que disse Mateus 11:1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar essas instruções aos seus 12, partiu dali, ensinou e pregava nas cidades deles. Olha o que diz Mateus 13:53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, parece que é o bloco das parábolas, se retirou dali. O quarto bloco vem em Mateus 19:11, que diz: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia. Então era para a gente ter, na verdade, até aqui, 4 evangelhos de Mateus, e aí teríamos o último, que começa no capítulo 26, verso 11, indo até o capítulo 28, porque está dito, verso 1, porque está dito: aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, todos esses, porque ali era o final dos 5 blocos, disse aos talmidim, aos discípulos. Então, veja que há um paralelo. Hebreus está fazendo essa comparação. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, 400 anos fazendo tijolo para Faraó, escravos. E Jesus nos liberta também, mas não é de Roma, nos liberta de nós mesmos, nos liberta do pecado, nos liberta do mundo, nos liberta dos vícios, nos liberta do diabo, nos liberta da condenação eterna e nos dá a vida eterna. Tem alguém que se alegra por isso? Ele é o nosso libertador. Eu não sei se você entendeu o que eu falei hoje, mas o que eu vim te dizer, eu vou repetir, é que você tem um libertador aqui hoje. Você tem um libertador que está aqui hoje, vai estar amanhã com você e vai estar até a volta dele.
Você não precisa continuar em prisões mentais, em cadeias psicóticas, em crises existenciais, porque você tem um libertador que se chama Jesus. Você não precisa viver em prisões financeiras, porque Jesus é o seu libertador. O autor de Hebreus está lhe dizendo: você não precisa viver preso ao medo, porque Jesus é o seu libertador. Você não precisa viver preso à depressão, porque Ele tem a tarja preta dele para você, e Ele é o seu libertador. Você não precisa viver preso à imoralidade, porque Jesus é o seu libertador. Você não precisa viver preso à feitiçaria, porque Jesus é o seu libertador. Você não precisa viver preso ao alcoolismo, porque Jesus é o seu libertador. Você não precisa viver preso à feitiçaria, porque Jesus é o seu libertador. Você não precisa viver preso à religiosidade, porque Jesus é o seu libertador. Você não precisa viver preso à fofoca, porque Jesus é o seu libertador, e Ele está aqui hoje. Você não precisa viver preso. A pessoa diz assim: olha aqui para mim, eu fumo porque eu quero, o dia que eu quiser eu paro. É mentira. O dia que ele tenta parar, ele não consegue. Quando ele tenta sair, é que ele percebe que está preso. Não sou viciado em pornografia, não. O dia que eu quiser eu paro. O dia que ele tenta sair, ele vê que está preso. Não sou viciado em bebida alcoólica, não. Para a hora que eu quiser. Os vícios têm destruído as famílias. Você não para a hora que quiser. Por isso que diz que o cara foi no médico, o doutor falou: você tem que parar, senão você vai morrer. E ele voltou bêbado. O doutor botou um copinho de cachaça na frente dele, pegou um ovo cozido, botou o ovo cozido dentro do copo de cachaça. O ovo ficou roxo. O bêbado olhou e falou: também nunca mais eu vou comer ovo. Porque ele não consegue parar. Ele não consegue parar. Deixa eu te contar uma coisa. Nenhuma ciência explica como é que o cara na sexta-feira tá vendo a mulher feia antes de ir pro encontro, e domingo tá achando ela linda quando ele volta do encontro. Nenhuma ciência explica como a pessoa vai para lá oprimida e volta liberta. Como ela estava trancada dentro de um quarto e depois que ela sai, ela quer pregar para todo mundo. Nenhuma ciência explica porque uma pessoa vivia na miséria e ela começa a prosperar. Pode ver que em porta de igreja evangélica você não vê ninguém pedindo, porque a unção pega a pessoa e ela começa a prosperar. Deus é o teu libertador, e o teu libertador que está aqui hoje se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Eu dizia de manhã que um casal que foi me pegar porque eu não sabia chegar na igreja, primeira igreja batista de Trindade, fui pregar lá para os casais. Aí o casal que cuidava da rede de casais, há 18 anos veio me pegar. Há 18 anos ele era crente, cuidava há alguns anos. Veio me pegar de carro, foi me guiando. Quando chegou, ele disse: pastor, sabe como eu me converti? Eu disse: não, gostaria de saber. Ele disse: eu bebia até não aguentar mais, bebida me controlava. Um dia eu cheguei em casa bêbado, passei na frente do quarto da minha mãe. E quando eu passei na frente do quarto da minha mãe bêbado, eu vi as pernas da minha mãe, eu vi que ela estava ajoelhada orando. Eu passei bêbado. Pastor, eu apaguei, porque tem algumas bebidas que apagam a sua mente, você nem lembra o que fez no dia anterior. Eu apaguei. Você conhece gente que é assim? Muitas mulheres falam para mim: o meu marido é uma coisa quando não está bêbado. Quando ele está bêbado, ele é um outro homem. Os espíritos malignos entram. E ele disse: acordei no outro dia, não estava de ressaca, como se eu não tivesse bebido.
Abri a porta da geladeira para pegar água para beber. Fechei a porta da geladeira. Virei para minha mãe assim. Falei: mãe, qual o horário do culto lá na sua igreja? Ela disse: tal hora. Por quê, meu filho? Ah, porque eu não falei para a senhora ainda não, né? É porque eu sou crente, eu vou para lá a partir de hoje. A mãe dele, sabe o que a mãe dele falou? Não falou glória a Deus não. Ela ficou tão chocada. Ela falou: meu filho, isso aqui é um café um pouco mais forte hoje? Ela pensou que era o efeito da bebida. Ele disse: pastor, eu fui para Jesus, ninguém me levou, nunca mais o deixei. Pastor, tem 18 anos que eu não ponho uma gota de bebida na boca, e sou cada vez mais apaixonado por esse Jesus. E a lágrima escorria aqui no cantinho, enquanto ele me contava. Ninguém liberta igual o seu libertador. E ele está aqui hoje. Aí você diz assim: apóstolo, essa palavra não é para mim não. Tem um pessoal lá no meu bairro que está precisando dessa palavra. Tem uns garotos lá que tinha que estar aqui hoje. Será que você não precisa? O texto de Hebreus, olha aí comigo, estou terminando. Hebreus 3,14 disse assim. Hebreus 3,14. 5 minutos mais e eu termino. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firme o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, diga provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito no meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, diga se indignou. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Veja, a primeira coisa que o texto nos mostra, das quais precisamos ser libertos: pecado, está no verso 17. Verso número 18 diz: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? A segunda coisa, desobediência. E verso 17, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Terceira coisa, incredulidade. Somos libertos para a obediência. Por que ele diz incredulidade? Porque o medo é um espírito. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo. Por isso que não tem lógica. Você tem medos, às vezes são incontroláveis. Você diz: eu tenho medo de tal coisa. Eu conheço gente que tem medo de coisas que não acredita. Eu conheço gente que tem medo de galinha. Diz: pastor, eu não consigo nem comer frango. Não consigo, porque eu penso nela viva, correndo atrás de mim. Então não é um espírito. Agora olha aqui para mim. Abra sua Bíblia rápida em João 8:32. A gente leu aqui hoje de manhã. Esse versículo todo mundo conhece. Todo brasileiro conhece. Todo brasileiro ouviu isso aí até enjoar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Brasil ouviu isso. O rapaz do marketing disse para ele: se for com isso aí vai perder a eleição. Ele disse: então eu vou perder. Vou perder esse negócio aí. Mas vai com esse aí, que é esse que Deus me deu. Diga: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nesse texto tem uma pessoa que está aqui hoje. Meu amigão. Quem é amigo dele também? Jesus. Ele é a verdade. Agora olha aqui. Jesus não falou esse versículo, presta atenção nisso, para um grupo de bêbados da Galileia. Essa palavra não foi dita para um grupo de drogados de Jericó. Essa palavra não foi dita para as prostitutas de Genezaré. Não. Essa palavra foi dita para os religiosos do maior centro religioso mundial da época. Para gente que achava que não precisava ouvir isso. Por isso, está com a sua Bíblia aberta no verso 32? Por isso o verso 33 diz que eles viraram para Jesus e responderam assim: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como que o Senhor diz para nós que nós seremos livres? A gente não precisa de libertação não. Porque, olha aqui para mim,
A gente pensa que só precisa de libertação quem está babando pelo canto da boca, rolando no chão. Todo mundo que está aqui hoje, todos vocês, todos os senhores, todas as senhoras, todos vocês que estão aqui, precisam de libertação. Uns mais, outros menos, outros demais, mas todos precisam. Algum nível de libertação. Numa área você já foi, mas tem outra que ainda te pega. Mas a sua noite chegou. Olha, por quê? Primeira coisa que eu falei é o pecado. Qual a primeira? Pecado. Olha o que Jesus diz no verso seguinte, verso 34. Ele disse assim: vocês não precisam de libertação, não? Eu vos digo que toda pessoa que peca, que vive pecando, isso aí é gerúndio, então é vive pecando, é escravo do pecado. Toda pessoa que vive pecando é escravo do pecado, é escravo do medo, é escravo da angústia, é escravo da fofoca, é escravo do palavrão, é escravo da maledicência, é escravo da pornografia, é escravo. E aí ele diz algo terrível no verso seguinte. Ele diz: o escravo não consegue ficar na igreja. Ele vem em congresso, ele vem, vai ter um cantor aí, eu tô sabendo, vai ter um cantor lá na colheita, aí ele vai ter um cantor na outra igreja, ele vai ter um congresso agora, ele vai no congresso, ele vai, aparece aqui de vez em quando, mas quando a catedral estiver pronta, ele já não está mais aqui. Olha o que Jesus falou: o escravo, confere na sua Bíblia, o servo, o escravo, não fica para sempre em casa, porque nem a casa dele. Então ele vem, visita. Você está na igreja falando: eu estou visitando. Quem já ouviu isso? Porque não é filho. Aí Jesus falou assim: o filho fica para sempre em casa. Passa 10 anos, vem um demônio espia do inferno para ver, ele continua lá. Aí vem o espírito para causar uma situação, um desemprego, a perda de um ente querido. E aí vem o espírito espião para ver: e agora? Volta do inferno, tem mais notícias, Satanás. Continua lá. E estava gritando glória a Deus agora, parece que agora está gritando mesmo. Aí chega o espírito da mentira e diz para ele: mentira. Chega o espírito do medo e diz: eu estou até com medo. Chega o espírito da incredulidade e diz: eu não creio. Chega o espírito da desesperança e diz: já perdi a esperança. Esse aí tem que deixar de lado. Ele vai estar na catedral, ele vai estar no arrebatamento. Esse aí já pertence ao libertador, ao libertador, ao libertador Jesus. Já é do libertador. E aí Jesus diz no verso 36 que eu amo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem uma área da sua vida que você está lutando até hoje. Acabou. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então hoje melhor do que ontem e hoje pior que amanhã. Atos 12. Acabou. Prometo. Pastor Márcio, me ajuda aqui. Pastor Márcio, vai me ajudar. Pega aqueles fios ali, Pastor Márcio. Pega 2 molhos assim para fazer como 2 correntes. Olha o que diz Atos capítulo de número 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação por ele diante de Deus. Diga comigo: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração. Quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Diga comigo: Pedro estava preso. Isso é difícil falar. Diga: Pedro estava preso.
Diga outra vez: Pedro estava preso e dormindo, e no meio de 2 soldados. E o texto continua e diz: ligado com 2 cadeias. Diga Pedro estava preso, dormindo entre 2 soldados e ligado com 2 algemas, 2 cadeias, 2 correntes. E o texto disse: e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Diga: Pedro estava preso. Pedro estava preso. Você pode soltar a língua, né? Pedro estava preso, estava dormindo, estava na cadeia, no meio de 2 soldados, e tinha um guardando a porta. Diga: e tinha 2 correntes. Verso 7, eu termino aqui. E eis que sobreveio um malar ver Hashem, um anjo do Eterno, malar ver Adonai. De repente ele entrou nessa dimensão. Ele é de outra, mas esse ser entrou na cadeia. Pedro estava sentado, dormindo entre 2 soldados. Pastor Charden fica aqui, pastor André fica aqui, entre 2 soldados. Pedro estava entre 2 soldados. O malar entrou, e o malar, que é um ser sobrenatural, olha o que ele fez, tocou nele. Quando tocou, disse assim para ele: olha aqui para mim. O malar disse: levanta-te e vamos sair daqui. Agora olha aqui para mim. Quando ele se levantou, levanta-te depressa. Olha o que aconteceu. Levantou, caíram-lhes das mãos as cadeias. Olha aqui para mim. Não disse que abriram as cadeias, não disse que o malar abriu as cadeias. Disse: quando ele levantou, elas caíram. Durante a noite, aquele que tem as chaves de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava trabalhando nas correntes e soltando as algemas dele. O anjo não teve que abrir, elas só caíram. Olha aqui para mim, queridão. Quando esse culto começou, quando o primeiro pastor subiu aqui e começou a orar, as chaves do mundo espiritual já começaram a abrir áreas da sua vida. Quando começou o primeiro louvor aqui com o Alexandre, com o Ministério Colheita de Louvor, as chaves foram abrindo. Agora ele não vai abrir não. Quando você se colocar em pé, elas só vão cair, porque você é livre. Faz o seguinte. Primeiro vamos dar um aplauso aos pastores. Agora faz o seguinte. Levante suas mãos bem alto ao Senhor. Diga: Pai, Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Nessa noite, todas as correntes espirituais que ainda me prendem ou me prendiam em alguma área, cairão por terra. No mundo espiritual se ouvirão barulhos de correntes caindo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Nenhuma feitiçaria pode contra a minha vida. Nenhum ato do passado, nenhum espírito familiar pode me prender. Eu serei livre em todas as áreas da minha vida: financeira, espiritual, emocional, física, familiar, profissional, intelectual. Em nome de Jesus, eu declaro esta noite a minha liberdade. Nenhuma força do inferno vai prender o meu sorriso, vai calar a minha voz, vai pôr nó na minha garganta. Eu
Diga outra vez. Mais forte ainda. Quem é que você tem? Então abra a sua boca agora e comece a glorificá-lo. Comece a dar glória. Comece a dar glória.